Muito bom dia a todos vocês. Chegou rápido o fim desse nosso encontro aqui, né? Hoje pela manhã. Eu só lamento ter estado aqui, assim, só alguma porcentagem de mim mesmo, né? Não poder acompanhar tudo e estar indisposto e com dificuldades de falar, até o raciocínio fica mais lento. Mas vocês estão sendo instrumentos da minha cura, porque eu estou ficando bom, eu vou voltar para casa curado. Eu vou voltar bom. Eu acho que Deus me trouxe aqui para eu me recuperar. Eu não sei vocês, mas para mim é essa experiência. Deus está me recuperando e Deus está melhorando a minha saúde, melhorando o meu coração. Eu queria contar só uma partezinha agora final da nossa vida e ministério, porque tem muito a ver com tudo aquilo que nós vamos também estudar hoje pela manhã. Eu fiquei 25 anos como pastor na primeira igreja batista em Porto Alegre. E essa era uma igreja de uma tradição muito forte, uma igreja que hoje tem 120 anos. E eu fui o segundo pastor que ficou mais tempo na história dessa igreja. Uma igreja onde os meus filhos foram criados, onde nós crescemos na fé, onde nós enfrentamos batalhas espirituais, onde nós ministramos e onde nós vivemos intensamente a nossa vida. O pastor Ebenezer Bittencourt, que já esteve aqui numa das conferências passadas, ele trabalhou conosco lá em Porto Alegre. Nós fizemos uma parceria no pastorado e foi realmente muito bom trabalhar junto com ele naquela época. E quando eu fiz 50 anos de idade, e eu fiz justamente 50 anos no ano 2000, ele tinha lido um livro que naquela época só se encontrava na língua inglesa, e ele, então, foi compartilhando comigo algumas verdades daquele livro. Um tempo depois, esse livro saiu em português e está hoje à disposição, nem sei se tem aqui, mas você pode achar numa livraria evangélica. Etapas na vida de um líder cristão. Etapas na vida de um líder. Aquele livro mexeu muito com a minha vida. Por quê? Eu entrei para o seminário focado em servir a Deus, a obra de Deus. Eu podia ter ido como missionário para a Índia, para a China, para a África, eu podia ter ido como missionário para os índios, eu podia ter ido como pastor para alguma igreja aqui do Nordeste ou do sertão brasileiro, e como eu acabei indo para uma igreja lá em Porto Alegre. E nessa igreja, onde eu fui exercer o meu ministério, era uma igreja com muitas facetas. Para vocês terem uma ideia, a igreja tinha um hotel na Serra Gaúcha, lá do lado de Gramado, na cidade chamada Nova Petrópolis. A igreja também tinha um cemitério. Você vai dizer assim, igreja, cemitério? Que gozado isso, né? Mas tem uma explicação muito fácil de entender. Na história dela, os batistas não podiam enterrar os seus mortos nos cemitérios porque os cemitérios eram católicos. E os batistas não podiam enterrar os seus mortos no cemitério que era luterano, porque batista e luterano viviam assim, sempre meio brigando um com o outro. Então a igreja comprou um terreno e fez o seu próprio cemitério. E acabou se tornando o cemitério dos batistas. Não era só da igreja,
Era o cemitério dos batistas de toda a cidade. E, além disso, a igreja tinha um seminário que funcionava nas suas dependências também, que era o seminário batista lá do Rio Grande do Sul. Não era da igreja, era da Convenção Batista do Sul, do Gaúcha, mas a igreja, durante muitos anos, hospedou o seminário ali nas suas dependências. E eu era o pastor. Então, tinha problemas de tudo quanto é ordem que vocês possam imaginar. Eu nunca tinha feito nenhuma especialização em administração e tinha que trabalhar com administração. Eu nunca tive que me dedicar a qualquer tipo de coisa de comércio. Não tinha experiência na área comercial, mas a igreja tinha um hotel que precisava viver da sua própria renda, ser autossustentável. E tinha muitos desafios na área administrativa. E eu passava muito tempo com preocupações, com reuniões e com coisas que tinham que ser decididas, e fui tratando disso, tratando daquilo, e reuniões com a diretoria. E quando eu li aquele livro, o que tocou no meu coração foi: o que Deus pediu para você fazer? E quando eu tive que responder essa pergunta, eu entendi que Deus me chamou para ser pastor. Pastor é cuidar das ovelhas, pregar a palavra, fazer discipulado, treinar líderes, consolar a igreja, disciplinar a igreja, orientar a igreja. E eu estava fazendo muitas coisas na área administrativa. E o que sobrava do tempo ficava para a área espiritual. E eu tomei uma decisão, justamente por causa dos desafios que o livro trouxe, de que a última etapa da minha vida eu ia trabalhar exclusivamente com o ministério que Deus tinha me dado. Eu nunca fui treinado para ser administrador. Eu nunca fui treinado para a área comercial. Eu nunca fui treinado para essa área organizacional, no sentido de tantas demandas administrativas. Eu tomei a decisão: eu vou sair da igreja. E vou achar um ministério em que eu possa trabalhar com o ensino bíblico, com treinamento, com discipulado, com aconselhamento, tudo ligado à palavra de Deus. Eu não tenho outra vocação. Quando eu chegar lá e Jesus perguntar para mim o que eu fiz, eu posso dizer para ele: eu fiz isso. E ele vai perguntar para mim assim: mas quem mandou você fazer isso? E eu vou ter que concordar com ele. Não foi ele que mandou, ele não me preparou para fazer tudo isso. Ele me preparou para fazer uma coisa, e eu decidi, então, sair da igreja. Não sabia para onde eu ia. Eu não tinha problema com a igreja. Foi difícil comunicar que eu ia sair. E sair sem saber para onde ia. Fui morar lá em Atibaia. A gente volta para o berço, né? E o meu berço era lá em Atibaia, na Palavra da Vida. Aluguei uma casinha lá no fundo de um terreno, e eu ia ficar lá durante pelo menos 6 meses, para então decidir para onde que a gente ia. Na metade desse tempo, surgiu essa igreja que eu não conhecia, é onde hoje eu estou trabalhando, Igreja Batista Memorial de São Paulo, e nos convidando para trabalhar na liderança de grupos pequenos. E era para formar grupos, para discipular, para treinar líderes, era para dar estudos para esses líderes, para esses grupos, e trabalhar exatamente com aquilo que eu queria. E a igreja tem outro pastor, e outros pastores, a igreja tem outros líderes que vão fazer todas as outras coisas. Mas eu ia fazer exatamente aquilo que eu estava querendo fazer.
A essa altura, quando eu decidi sair lá de Porto Alegre, os meus filhos todos já tinham saído de casa e se dirigido para as suas profissões, para o encaminhamento da sua própria vida. O último casou exatamente no ano que a gente mudou para São Paulo, mas ele já estava morando em São Paulo, e ele se casou. Então, nós entramos numa nova fase de vida. Isso já agora há quase 15 anos. O ninho vazio, todos os filhos fora, um novo ministério e um novo desafio de vida. A minha esposa, nós temos mais ou menos a mesma idade, estamos ali ao redor dos 70 anos, e estamos assim, muito entusiasmados com os projetos que Deus tem nos dado. Estamos felizes com aquilo que estamos fazendo. A minha esposa, para vocês terem uma ideia, ela é a responsável pelo cuidado do terreno da nossa igreja. O terreno da nossa igreja tem 35 mil metros quadrados. É no meio do mato. Quando nós mudamos para lá, há uns 5, 6 anos agora, nem vizinho nós não tínhamos. Era uma rua que não passava ônibus, não passava táxi, não passava nada. Tinha só um condomínio lá no fim da rua. E nós pensamos, quem que vai para o meio do mato com a gente? Mas aquilo se tornou tão encantador, sair de São Paulo, do meio de concretos e de avenidas, e de trânsito, e de buzina, de poluição, e de barulho, de tudo. Ir para uma igreja no meio do mato. A nossa igreja é uma tenda, não é? Ela é mais ou menos como essa daqui, só que ela é de lona. Ela é de lona, uma armação de lona com metal. Aí nós forramos tudo por dentro, e quando você entra lá, você não sabe que é uma tenda. De fora você olha e pensa que aquilo ali é um depósito de bebida, um depósito de qualquer coisa, mas é uma tenda de plástico, por fora. E temos outras tendas, porque como era uma área rural, era uma área de preservação, a gente não podia construir nada de tijolo, de material, então nós fomos fazendo tendas. Temos umas 4 tendas agora, enormes as tendas. O nosso salão principal cabe 1.300, 1.400 pessoas. Ali tem o nosso escritório, ali tem tudo. E a minha esposa é responsável pela jardinagem de todo esse lugar. Com grama, com flor, com árvores, com isso, com aquilo, o cuidado de tudo isso. Claro que ela não faz tudo isso, mas ela coordena tudo isso. Ela compra material, ela vai atrás e tal. E além disso, ela é responsável pela coordenação do trabalho dos voluntários de todos os ministérios da igreja. Então, existe uma central de voluntários em que ela é a pessoa que coordena isso. E são cerca de 600 voluntários que trabalham na igreja. Nossa igreja tem cerca de 4.000 pessoas que participam toda semana. E cerca de 600 são voluntários. E ela coordena isso, com 70 anos de idade, sem filhos. O nosso ninho é vazio, mas ele é muito movimentado. Tem muito trabalho. E hoje eu não trabalho mais com os grupos pequenos, nós chamamos um outro pastor, eu fiquei 10 anos nesse ministério. E hoje o meu trabalho é de mentoreamento da equipe da igreja, que são 26 pessoas de tempo integral. Eu cuido dessa equipe, faço discipulado, treinamento, orientação espiritual, mentoria, aconselhamento, tudo com a equipe de trabalho da igreja. Eu sou o pastor da equipe. Além da equipe, eu faço estudo bíblico com os funcionários da igreja, que muitos deles nem crente não são.
E eu tenho um estudo bíblico por semana com esses funcionários também. O pessoal que lava banheiro, o pessoal que corta grama, o pessoal que pega o lixo, todos eles. E tem lá uns tantos lá, cerca de 10 ou 12 funcionários de uma empresa terceirizada que faz a manutenção de tudo que nós temos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso assunto hoje é que para você fazer uma coisa que vale a pena ser feita, isso requer muita dedicação, muito esforço, muito preparo e muito empenho. Nós vamos tratar da vida de Daniel, do profeta Daniel. E o título da minha mensagem é Quanto custa a integridade? Quanto custa a integridade? E vocês vão ter aqui na tela o esboço. Vocês podem olhar. Esse é o esboço. O que nós vamos ver são esses pontos na vida de Daniel. Pode até voltar o slide, pode ir ponto por ponto, vamos ver o primeiro ponto ali. Deus é quem administra as adversidades. Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Continue com o livro de Daniel aberto aí, porque é o que nós vamos ver, versículo por versículo aí nesse primeiro capítulo. Deus é quem administra as adversidades. Nós todos enfrentamos muitas lutas e dificuldades na vida. E às vezes somos surpreendidos por dificuldades extraordinárias, que nos pegam de surpresa e que tiram o chão debaixo dos nossos pés. E a impressão que tem é que o mundo desabou, que tudo está perdido, agora sim, acabou tudo. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Jeoaquim era o rei, e Nabucodonosor veio da Babilônia, cercou Jerusalém, e o versículo 2 diz, o Senhor entregou Jeoaquim, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, e entregou também alguns utensílios do templo de Deus. Notem que foi o Senhor que fez isso. Deus administra até as nossas dificuldades. As adversidades, Deus controla, elas nunca saem do controle dele. E foi assim que Daniel se meteu nessa encrenca. E o segundo ponto é que Deus nos propõe grandes desafios. Está aí em versículos 3 até 7, de Daniel capítulo 1. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Gente, olhem só.
o que diz esse versículo 4, que tipo de gente, que tipo de jovem, que tipo de homem que Deus está querendo usar. Olhem só, homens sem defeitos físicos, homens sem limitação, homens dispostos, homens fortes, de boa aparência. Cuidar com a aparência é importante. Cultos, que tenham cultura, pessoas que estudam, pessoas que leem, inteligentes, pessoas que usam a cabeça, que usam o seu senso crítico, e que dominem vários campos do conhecimento, gente especializada, gente que sabe o que faz e quando faz, faz bem feito, para que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Deus escolheu as melhores pessoas. E eles iriam aprender a língua e a literatura dos babilônios. Esses jovens que foram levados para a Babilônia, eles tinham todas essas características e foram levados, e Deus permitiu, e Deus administrou isso. Foram levados para o centro do Império Babilônico para servirem no palácio do rei da Babilônia. Um império pagão, o império inimigo de Israel. Mas eles foram levados para serem exemplo. Eles foram levados para serem a luz de Deus no meio das trevas. E tinha que ser luz boa. Não poderia ser uma luz qualquer, para estar lá no centro do Império Babilônico. Versículo 5 em diante, até o 7. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Quis repartir com ele o melhor que tinha no seu palácio, o que ele mesmo comia e bebia. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. E olha quem são: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, o nome de Beltesazar. A Ananias, o nome de Sadraque. A Misael, Mesaque. E Azarias, Abdenego. Até nome babilônio, ou babilônico, eles ganharam. Gente de Deus, no mundo, no pior do mundo, de uma cultura pagã, dominante, cruel, como era o império da Babilônia através de Nabucodonosor. Mas Daniel e os seus amigos foram colocados ali pela permissão de Deus, com a bênção de Deus, para fazer diferença, para brilhar a luz de Deus, com o seu exemplo e com a sua vida. Terceiro ponto: Deus abençoa as boas decisões que tomamos. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, o homem que era o chefe deles. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei. O meu senhor determinou a comida e a bebida de vocês, que é o melhor que tem no palácio. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E Daniel então disse ao homem, o chefe dos oficiais, que tinha sido encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias.
não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. 10 dias de experiência, ele pediu. Versículo 14, ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida oficial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Agora aqui, nós precisamos entender, porque esse texto não está fazendo uma apologia de quem é vegetariano ou vegano, como se fala hoje também. Mas o texto está mostrando que esses 4 jovens, eles decidiram seguir a orientação de Deus, de não comer e não beber coisas imundas. Os judeus têm todo um critério para comer e beber. A sua alimentação é muito especial para não comer coisas impuras, animais impuros, ou animais que não tivessem sido mortos de uma certa maneira, ou vegetais que não fossem nem plantados, ou nem colhidos, ou conservados de uma certa maneira. Então, eles tinham uma orientação bíblica a respeito disso. E eles não sabiam a origem da comida, de onde veio, como que foi feito, como que o animal foi morto, que animal que era aquele, como que aquele vinho foi feito, o que tinha misturado naquele vinho, o que não tinha, como que aquela parreira era cuidada. Então foi por obediência a Deus, não foi porque eles queriam ser vegetarianos, porque na terra deles eles comiam carne, na terra deles eles bebiam vinho, mas o que eles não queriam era comer comida impura e nem beber bebida impura. Eles queriam se manter puros diante de Deus. E Deus abençoou essa decisão deles. Por isso que o título desse terceiro ponto é: Deus abençoa as boas decisões que tomamos. Agora olhem o quarto ponto. Deus dá competência e sucesso ao nosso esforço. Versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Afinal do tempo estabelecido, 3 anos, pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Deus não chama gente medíocre, preguiçosa e acomodada. Deus dá competência e sucesso ao nosso esforço
e a nossa dedicação. Olhem na sua Bíblia, o versículo 19. Deus permitiu que Nabucodonosor descobrisse que aqueles jovens que vieram de Judá eram melhores, os melhores que podiam servir a Nabucodonosor, de modo que eles passaram a servir o rei. Agora lembrem, esse rei era de um império pagão, esse rei era de um império contrário ao povo de Israel, esse rei dominou Israel e levou escravos muitos do seu povo, saqueou o tesouro de Jerusalém, do templo de Deus, e levou para os seus deuses no seu templo na Babilônia. E Daniel está servindo o rei pagão. Talvez você trabalhe por um chefe assim, ou por uma empresa que trapaceia nos seus negócios, que não paga os seus impostos, que não paga bem os funcionários, que explora, que engana os outros. E você deve estar pensando, por que eu vou trabalhar direito nessa empresa? Eu não, eu vou fazer tudo de qualquer jeito. Os donos não valem nada, a empresa faz um monte de coisa errada, e eu não estou pouco ligando para isso. Vou fazer o mínimo possível, assim, pegar o meu salário, vou para casa e acabou. Errado, 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 errado e muito errado. Você é o representante de Deus naquela empresa. Você é a luz que deve brilhar no meio das trevas. Não importa se o seu patrão é pagão. Não importa se o seu patrão é ateu. Não importa se a empresa faça trapaça. Você foi colocado por Deus ali para brilhar como uma luz no meio das trevas. Você deve ser a melhor pessoa daquela empresa. Você deve ser um exemplo de dedicação, de fidelidade, de vestir a camisa, como nós cantamos aqui na música do Guilherme Kerr. Está na hora de vestir a camisa, na hora de assumir o compromisso, está na hora de fazer a diferença, está na hora de ser um crente de verdade, está na hora de ser um discípulo de Jesus de verdade. E o versículo 20 ainda diz assim: o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Eles eram pessoas preparadas. Eles estudavam, eles liam, eles faziam treinamento, eles se dedicavam. Tudo aquilo que foi pedido deles, eles fizeram bem, fizeram o melhor e se destacaram como melhores. Sabe a origem da palavra medíocre? A origem da palavra medíocre é mediano. É a pessoa que é mais ou menos assim. Essa é uma pessoa medíocre. Deus não chamou nenhum de vocês, e nem a mim, para sermos medíocres. Pense bem nisso. Deus não chamou você para ser medíocre. Deus chamou você para ser um especialista. Deus chamou você para ser um exemplo. Mas depende da sua atitude, depende do seu esforço, depende da sua dedicação. O outro ponto, o último ponto, Deus recompensa a dedicação e a fidelidade. Em Daniel, no primeiro capítulo, versículo 21, diz assim: Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. E no capítulo 6, no versículo 28, vai dizer assim: e Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Agora deixa eu dizer para vocês,
Daniel foi o vice-imperador de 3 impérios poderosos daquela época, com Nabucodonosor e com Beltesazar, do Império Babilônico, com Dario, que era o Império Medo-Persa, e com Ciro, que era o Império Persa. 3 impérios. Nos 3 impérios, Daniel estava como o segundo homem do império, por causa da sua sabedoria, por causa da sua dedicação. Olhem o resumo do que nós vimos. Vocês podem ler isso como se fosse uma frase, que é o esboço de Daniel capítulo 1. Deus administra as adversidades. Ele propõe grandes desafios. Ele abençoa as boas decisões. Ele dá competência e sucesso ao nosso esforço. E Ele recompensa a dedicação e a fidelidade. Gente querida, integridade tem um alto preço. Custa dedicação, firmeza e esforço da nossa parte. Mas conta com a bênção de Deus. Daniel capítulo 6. Olhem o texto. A partir do versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente, nem preguiçoso. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a não ser algo relacionado à lei do Deus dele. Então, eles fizeram aquela armadilha. Convenceram ao rei para proibir que nenhuma oração fosse feita em todo o império que não fosse aos deuses da Babilônia. E o rei baixou esse decreto. Ninguém poderia orar para qualquer outro deus que não fossem os deuses da Babilônia e o próprio imperador. E eles pegaram Daniel orando ao Deus eterno, Jeová, o Deus de Israel. E como ele transgrediu a lei, por causa de Deus, ele foi jogado na cova dos leões. E a história poderia ter terminado aí. Aliás, com alguns detalhes para a gente entender. Daniel, naquela época, quando ele foi jogado na cova dos leões, quando vocês veem nas histórias de revistinhas bíblicas, história de escola dominical, você vê Daniel, um jovem, na cova dos leões. Daniel tinha mais ou menos a minha idade, pelo menos a minha idade, talvez até mais, de 70 anos, quando ele foi jogado na cova dos leões. Só de ser jogado lá de cima, ele já devia ter quebrado costela, clavícula, fêmur, bacia, perna, braço e tudo. Só nisso. Além de nem chegar no chão, porque já teria sido comido pelos leões. Mas ele caiu intacto
e nenhum leão tocou num fio de cabelo dele. E o rei ficou admirado com este milagre e disse: Daniel. E Daniel disse para ele: ó rei, eu não fui infiel ao Senhor. O que aconteceu foi que me prepararam uma armadilha, e o Senhor sabe que eu sirvo ao Deus de Israel. E esse Deus de Israel é que está me salvando aqui desses leões, porque esse é o Deus verdadeiro. Aí o rei mandou imediatamente tirar Daniel de lá debaixo daquela cova e jogou os inimigos de Daniel dentro da cova. E a Bíblia diz que eles nem chegaram no chão e os leões já tinham estraçalhado o corpo deles. Deus honrou esse homem até a sua velhice, porque mesmo na velhice ele foi fiel a Deus e dedicado ao Senhor. Você quer ser abençoado por Deus? Então olhe esse último slide, que nós vamos concluir com ele. Preste atenção. Se você quer ser abençoado por Deus, estude tudo o que puder. Estude. Eu passei a maior parte do meu tempo lá no quarto. Eu tinha que descansar, não podia encontrar com ninguém e ficar conversando, senão a minha voz iria sumir. Eu li um manual de reformas em construção civil. Eu gosto muito disso. Eu estou sempre metido em algumas coisas que fazem lá. Eu sou marceneiro por profissão de manual e torneiro, porque trabalhei com isso também na minha infância, na minha juventude, com o meu pai. E eu gosto muito dessas coisas, de trabalhos, de ferramenta, de mecânica, de tudo, eletricidade, hidráulica e tudo isso. E lá na igreja eu ajudo com um monte de coisas sobre isso. Qualquer construção que nós estamos fazendo lá, vocês vão me encontrar lá com uma enxada, com um enxadão, ou colocando canos, ou colocando fios, ou colocando alguma coisa desse tipo, que eu estou sempre metido nessas coisas de trabalho. Então eu vim para cá, soube de apareceu lá uma indicação para ler esse manual. Baixei esse manual aqui mesmo, lá no quarto ali. E li o manual todo sobre construção civil. Muitas dicas muito interessantes, gostei demais daquilo que eu li, aprendi bastante. Vocês veem, não tem nada a ver, né? Mas tem a ver, tem a ver. Quando eu estou ajudando lá na igreja, eu sei ajudar a fazer o melhor. Porque eu li, porque eu aprendi, porque eu fui atrás, porque eu estudei. Estude tudo o que você puder. Especialmente naquilo em que você é forte. Se especialize naquilo. Aprenda a fazer mais e melhor aquilo que você sabe e gosta de fazer. Seja um expert naquilo que você faz. Seja uma referência. Seja alguém que os outros podem apontar e dizer: esse cara sabe fazer esse negócio. Pode falar com ele. Esse cara é bom nisso. Como é bom a gente encontrar uma pessoa assim, em qualquer coisa. Então, estude tudo o que puder. Então, trabalhe duro, dedique-se, se empenhe, se esforce, custa sim. Você tem que ler, tem que fazer, tem que experimentar, tem que trabalhar, tem que errar, tem que fazer de novo, tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que especializar. Trabalhe duro em cima daquilo, para fazer bem aquilo que você quer fazer. Terceiro ponto, seja fiel e responsável. Seja fiel e responsável. Eu já falei do meu pai, que tinha oficina,
Ele contratava um serviço, marcava para entregar na sexta-feira de manhã. Se fosse necessário, ele passava a noite trabalhando para entregar na sexta-feira de manhã, porque ele tinha palavra. Ele cumpria o que ele falava. Ele era fiel àquilo que ele tratava e contratava. Ele era responsável naquilo que ele assumia para fazer. Ou você é aquele tipo de pessoa que alguém pede uma coisa e a pessoa fica com dúvida, será que ele vai fazer ou não? A pessoa combina com você de se encontrar na frente de uma padaria às 15 horas. E a pessoa não vai às 15 horas, porque ela sabe que você não chega. Ou a pessoa sabe que tem que chegar às 15 horas, porque às 15 horas você vai lá estar lá na frente daquela padaria, porque você combinou que às 15 horas você estaria na frente da padaria. Você é uma pessoa de palavra, fiel e responsável. Quarto ponto, seja honesto e ético. Honesto, faça aquilo que é justo. Aquilo que é certo, aquilo que é ético, não apenas que aquilo que é, mas a aparência de certo. Quinto ponto, faça sempre o melhor que você puder. Gente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu pergunto para vocês, Deus faz tudo bonito, não faz? Deus faz tudo bom, não faz? E por que nós vamos fazer menos do que isso? Coloque no seu coração o ideal de fazer o melhor que você pode fazer, em qualquer coisa que você esteja fazendo. Faça o melhor que você puder. Não faça de qualquer jeito. Não seja relaxado. Faça o melhor que você puder. E por último, confie que Deus vai dirigir o seu caminho. Simples assim. Vamos olhar essa lista? Estude tudo que puder. Trabalhe duro. Seja fiel e responsável. Seja honesto e ético. Faça o que é certo fazer. Faça sempre o melhor que puder. E confie que Deus vai dirigir o seu caminho. Eu queria concluir todo esse meu tempo aqui, depois eu vou participar do próximo atividade com um dos grupos, mas para falar para todos vocês, é a minha última oportunidade. E eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu não sei o que foi que pegou o seu coração nesse nosso tempo juntos aqui, nessas palavras, nesses textos bíblicos, nessas histórias. Mas talvez você tenha tomado uma decisão. A decisão de servir a Deus. Talvez você nunca tenha entregue a Deus o seu coração. Talvez você nunca tenha dito para Ele entrar na sua vida e dominar a sua vida. E nesses dias aqui, nessa conferência, você quer fazer isso. E eu queria ajudar você. Porque Jesus nos ensinou isso. Ele diz, quem crer na minha palavra tem a vida eterna.
Quando ele viu as pessoas, ele dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é Senhor. Talvez você nunca tenha feito isso. E talvez você queira fazer isso hoje. Talvez essa seja a sua hora. E eu vou convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme a sua vida, que Deus dê para você uma vida nova, começando agora com Jesus, deixando para trás uma vida sem Deus, sem Jesus, sem temor do Senhor, iniciando uma vida de discípulo de Jesus, de seguidor de Jesus, de quem tem fé que Jesus é quem pode perdoar todos os seus pecados e dar a você a vida eterna. Quando Pedro pregou isso para uma multidão, as pessoas perguntaram: o que eu devo fazer? Aí Pedro disse: então vocês podem se arrepender dos seus pecados, sejam batizados numa igreja cristã, como discípulo de Jesus, e sigam a Jesus. É a mesma coisa que a gente continua dizendo. Eu vou pedir para todos ficarem de pé. Se alguém quiser vir aqui à frente, vai ser um grande prazer para nós orar pela sua vida e pedir que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui entre homens e essa decisão é uma honra para você. Decidir seguir a Cristo. Tem alguém aqui que queira fazer isso? Nós queremos orar por você. Venha até aqui à frente. Só vamos orar por você. Pode chegar aqui. Oh, meu querido. Mais alguém quer chegar aqui? Aqui o Jânio, aqui na nossa frente. Com coragem, com decisão, para assumir esse novo caminho, seguindo Jesus. Mas alguém quer vir aqui e tomar essa decisão? Muito bem, eu não vou insistir nisso. Se você quiser, você ainda pode vir. Eu quero fazer um outro convite. E não quero constranger você a vir aqui à frente. Eu quero ser bem claro com você. Se nesses dias Deus convenceu você a tomar uma decisão diferente do que você já tomou em qualquer tempo passado, para servir a Deus, seja na sua família, seja na sua igreja, seja no seu coração, e você decidiu mudar, seja o que for, diferente do que você sempre fez, e você quer viver esse novo começo com Deus, servi-lo com mais dedicação e com mais fidelidade, eu vou pedir para você vir aqui frente também, se esse é o seu caso. Que nós também queremos orar por você. Sérgio, cadê o Sérgio? Vem aqui para frente, por favor. A minha voz está sumindo aqui, eu vou pedir para você fazer essa oração, meu querido. O nome dele é Jânio, está querendo começar uma vida de fé com Cristo, como discípulo do Senhor. E esses todos estão querendo começar alguma coisa nova na vida deles, seja o que for.
Vamos orar para que Deus nos abençoe, por favor. Senhor, o Senhor sabe da alegria do meu coração. Nós sabemos da festa no céu, quando um pecador se arrepende. Eu te louvo, porque nós podemos ser trabalhadores teus, servos, obedecermos a tua palavra, mas é o Senhor que toca os corações. Obrigado pela tua palavra que foi falada aqui, ensinada com clareza e tocou os corações. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra e glória para o Senhor. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Agradecemos porque o Senhor mesmo providenciou o acesso ao Senhor através de Jesus, do seu sangue. Por isso que Daniel está aqui, eu estou podendo falar com o Senhor. É só através de Jesus, o sangue que lava o meu coração a cada dia, a cada situação que eu passo, que desagrada ao Senhor. Mas como é bom de sermos homens que foram lavados e limpos pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo arrependimento desse nosso novo irmão agora, o Jânio. Ele tomou a decisão de se arrepender, de ver tudo o que ele já fez que desagradou a Deus, que ele possa pedir perdão, limpar seu coração, receber o Espírito Santo e começar uma nova vida com Jesus Cristo. Seja agora um verdadeiro homem de Deus. E que o manual da vida dele seja a Bíblia, a palavra de Deus, Senhor. Por esses que tomaram decisões pequenas, grandes, nós sabemos que muitas vezes passa o tempo, o esquecimento, mas foi tão bom esses dias conversar com homens que tomaram decisões no ano passado, o ano retrasado, na conferência, e ficaram firmes e fiéis nas decisões, estão aqui voltando, trazendo mais pessoas para participarem desse momento de tanto desafios e ensinamentos. Leva cada um, Senhor, para a sua casa, leva cada um agora com essa decisão de obedecer e cumprir os votos, Senhor. O Senhor sabe que o Senhor nos fala que não devemos fazer votos que a gente não vai cumprir. Isso não é bom. Mas que todos os votos aqui, todas as decisões, tenhamos a alegria de, quem sabe, encontrar esses irmãos e falar: eu estou cumprindo aquele voto. Está sendo real na minha vida. E eu te peço, Senhor, se tem alguém ainda que não tomou a decisão aos pés da cruz, que está aqui ainda resistindo, que o Senhor quebre esses corações, Senhor. Que todos possam voltar para a sua casa com convicção que, se por acaso acontecer qualquer coisa na estrada ou com a vida, vai direto à vida eterna com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do Daniel, por todos que trabalharam para esse evento tão magnífico, tão bom. Que o Senhor nos leve, Senhor, na tua paz, na segurança. Obrigado que o Daniel melhorou a sua voz. E nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela festa no céu hoje, em nome de Jesus.